Bom dia, gente, tudo bem? Eu sou a Melissa, sejam bem-vindos ao meu canal e a essa série de vídeos que eu estou chamando de Leituras do Puerpério. Se você quiser saber mais, eu recomendo que você assiste o primeiro vídeo, né, que eu publiquei, onde eu falo de livros para bebês. Eu resolvi começar aí com a Biblioteca da Luna, que era uma listinha menor de livros, enquanto eu categorizava aqui os meus livros de maternidade. Hoje eu quero falar dos meus livros favoritos para gestantes ou para mamães de primeira viagem, enfim, para quem está se preparando aí para ser mãe. Já comentei aqui que eu não tive grandes experiências cuidando de crianças, bebês, principalmente recém-nascidos, né? Zero experiência, assim. Então, eu tava bastante apreensiva quando a Luna nasceu, para saber se eu ia saber fazer tudo certinho. E ler, estudar, consumir conteúdo é o que me traz segurança no meu maternar. Principalmente para estar a par de conteúdos atualizados. Eu não confio cegamente em um único profissional de saúde, né, pediatra, neuropsicólogo, ou ainda em saberes familiares, principalmente família, porque eu falo para minha mãe, a forma de se criar filhos nos anos 90 é diferente de se criar filhos hoje, né? Tem várias práticas, principalmente com relação à alimentação e tudo que está desatualizada, e tem coisas que ainda funcionam. Eu confesso que, por exemplo, disse que a forma segura de um bebê dormir é de barriguinha para cima, sem coberta, enfim. E a Luna colocava ela de barriga para cima, ela virava de lado e eu ficava, e agora eu viro ela de barriga para cima de novo, o que que eu faço? E nisso eu acabava acordando ela, despertando ela das sonecas, incomodando ela. E aí a minha mãe falava de fazer ela dormir sozinha, simplesmente deitava ela de ladinho assim, dava uns tapinhas na fraldinha dela e colocava um travesseirinho encostado nas costas dela ou uma manta enroladinha encostado nas costas dela. Se a gente for considerar que no primeiro mês de vida o bebê ainda não consegue virar a cabeça para os lados, ele ainda não sabe rolar. Se você tá ali supervisionando, a criança não fica sozinha, né, por longos períodos, nem curtos períodos. Sinceramente, eu vou ficar com medo até de ir no banheiro, fazer qualquer coisa sem a aluna estar sendo supervisionada ou sem uma babá eletrônica, enfim. A gente não tem babá eletrônica aqui em casa e fez falta, viu, porque justamente para eu poder, por exemplo, assistir um filme na sala enquanto o bebê dorme no quarto e eu ter essa segurança que ela tá bem. Não tinha motivo para eu ficar preocupada, né, de ela estar ali deitada de ladinho, mas realmente, posição segura é de barriga para cima para evitar engasgo, para o bebê não acabar enfiando a cara no travesseiro, na cama, se sufocar e tudo mais. E evitar a síndrome de morte súbita, que é um assunto aterrorizante. Eu comecei a ler sobre isso, fiquei completamente paranoica. Mas tem várias práticas, por exemplo, eu ouvi que tirar a soneca no colo é péssimo para a ergonomia do bebê. Sendo que o bebê, no começo da vida, ele se acalma melhor no colo, no contato com a gente, ele quer ficar no colinho. Então, assim, ver como adaptar para nossa realidade e de forma segura. Então, eu queria dormir com a minha bebê. Como que eu faço isso de forma segura? Eu quero carregar meu bebê no colo. Como que é o jeito certo de usar um sling? Qual que é a posição adequada para o bebê? Ou qual que é mais ergonômico, enfim. Várias variáveis aí, né? Enfim, eu prezo muito pelo sono da minha filha. Desde os 2 meses eu aderi à cama compartilhada, eu aderi ao uso de sling, eu nunca acordo ela das sonecas, eu deixo ela dormir o quanto for necessário para ela descansar. Faço ritual noturno, mas a gente já lutou muito, já brigou com parente sobre isso de querer que a criança tire soneca curta, de querer manter a criança acordada, de visita em horário inapropriado, não respeitar, né, quando a gente quer voltar para casa para ela dormir melhor em casa.
E eu sei que o sono diurno reflete na qualidade do sono noturno. Outra prioridade para mim era a amamentação. Eu queria fazer 6 meses de amamentação exclusiva. E para isso eu fui contra a fórmula, amamentação mista, qualquer tipo de bico para evitar confusão, mamadeira, chupeta, contra pessoas que falavam que minha filha com 3, 4 meses estava com fome, estava com sede, eu estava com vontade de qualquer coisa, falando que não tinha problema da chá, da mingauzinho, enfim, ignorei todo mundo porque eu estava segura que o meu leite era suficiente para alimentar a minha criança. Eu gostaria de compartilhar com vocês, então, alguns dos meus livros favoritos para gestantes e mães de primeira viagem. Eu vou começar aqui com o Bebê Montessori, que tem toda uma parte voltada para a gestação e depois para os primeiros meses do bebê até 1 ano de vida. É um livro que eu ainda leio bastante, mas tem que ler filtrando, adaptando o conteúdo para sua realidade. É um livro escrito, né, para o público estadunidense, então tem bastante informações que não condiz assim com nós brasileiros. Nós temos aqui no Brasil o livro de ouro da doutora Januzzi, que é uma médica influenciadora bastante presente aí nas redes sociais. E aqui nós temos várias práticas e o livro é muito bonitinho, bem ilustrado, para você poder cuidar do seu bebezinho recém-nascido, desde o primeiro banho, como cuidar do cordão umbilical e até também as primeiras comidinhas, e principalmente para ir contra toda aquela ideia de que o mercado tenta te vender, né? De que o seu bebê precisa. Seu bebê só precisa de você, do seu calor, da sua voz, do seu corpo. Como é na visão de uma médica, tem várias recomendações de como cuidar da saúde da sua criança em caso de acidente, em caso de resfriado, em caso de refluxo, como administrar a fórmula, né? Se você não está fazendo aleitamento materno. E aí nós temos Bela Maternidade, esse livro eu ganhei ainda gestante, é o livro da Bela Gil, em que ela conta a experiência dela com os 2 filhos dela e a diferença gritante, né, entre o nascimento de um filho e de outro, realidades diferentes, né, no espaço de tempo. E também tem várias entrevistas com especialistas, várias receitas, tanto para a mãe quanto para os bebês na fase de introdução alimentar, preparação para o parto e enfim, várias dissolução de crenças aí a respeito de um maternar saudável, natural e leve. Muito bacana, é um dos meus livros favoritos. E temos também o Guia Definitivo para o Pós-Parto. Esse livro eu consegui através de troca no Scooby. E é um guia completo para priorizar a saúde e energia para mães de recém-nascidos, bebês e crianças pequenas. É escrito pelo Dr. Oscar. E eu adoro essa dedicatória aqui no começo, dedicada a todas as mães que sofreram e lutaram em seu papel desprendido como cuidadoras, geralmente sem um apoio incondicional e o conhecimento da sua cultura, sociedade e família, que deveriam ser um direito inato, pois foi a força que me inspirou e me guiou ao escrever este livro. O bem-estar das mães é o tecido com o qual é feita a roupa do futuro da nossa sociedade. Muito lindo, né? E ele aborda o bem-estar materno, desde do ponto de vista físico até o emocional, a autoestima, a libido, como repor energia, o sono, tem um plano ideal de alimentos energéticos, de exercícios. E eu recomendo bastante. Também é um livro bacana para consultar, né? Conforme como você está se sentindo, fazer os seus exames em dia, manter as suas vitaminas pré-natais, continuar tomando vitamina na amamentação. Ele faz algumas críticas à amamentação que me incomodam um pouco, mas que eu entendo que realmente é exaustivo, exige bastante do nosso corpo, da nossa mente, enfim. Mas como tudo que a gente lê, a gente tem que ler filtrando, tem que comparar dados e tem que adaptar para nossa realidade, certo?
Tem uma parte que fala sobre a tireoide, fala também sobre o composto dos alimentos e realmente o ideal seria a gente comer tudo natural, orgânico, sem glúten, integral, mas né, na real a gente não tem acesso a toda essa gama de alimentação saudável. Então o que a gente faz é redução de danos, certo? Então, a gente tenta escolher o que a gente tem mais acesso, que é mais saudável pra gente dentro da nossa realidade. Bem, lendo sobre tireoide me esclareceu bastante, porque eu tive hipotireoidismo durante a gestação e assim, eu não tenho histórico na família, eu nunca tive problema com tireoide durante a minha vida, ou talvez eu tivesse, mas nunca tive um diagnóstico, enfim. E eu queria entender mais por que eu tava passando por isso durante a gestação. E ele me esclareceu bastante sobre hipotireoidismo, como que funcionam as glândulas da tireoide, enfim, e o que eu poderia fazer para melhorar, para aliviar isso. E ainda seguindo essa linha de desmistificar a maternidade, nós temos Leite Fraco, da editora Matricência, que desfaz várias crendices aí acerca da amamentação, e é muito importante para quem quer aprender mais sobre amamentar, sobre a pega correta, sobre posições confortáveis para amamentar. Recomendo muito. Também tenho nos Desmanual Materno, Palavras de uma Psicóloga para Maternidades Possíveis, da Camila Ramos. Voltei a ler esse livro agora, que a Luna estava com 10 meses, que ela fala sobre você encontrar o próprio ritmo, cuidado para não se comparar muito com outras mães, ter referências positivas e vindo de uma psicóloga, o que realmente vai... A diferença de um baby blues para uma depressão, e também pensando no bem-estar do seu filho, o que realmente gera um trauma, né? E para a gente não cair em leituras fatalistas, você vai fazer isso, seu filho vai ficar traumatizado pro resto da vida, enfim. E esse livro maravilhoso, que eu praticamente consulto ele sempre. Este não é mais um livro sobre o sono. Ela começa falando sobre você, sobre o seu maternar, sobre o seu parto, sobre a sua história. E aí ela começa a descrever, né, que o sono é só a ponta de iceberg. Então ela fala sobre adaptações, mudanças, nascimento de dente, ajuste de rotina, tem tabela de horário, mas ela fala sobre a personalidade da criança, que é coisas que a gente já percebe logo no nascimento, o bebezinho ali. Tem bebês que são mais sensíveis, tem bebês que precisam de mais estímulos, que são mais hiperativos, e tudo isso a gente já percebe conforme ele vai crescendo. Então não existe uma fórmula padrão para os bebês dormirem bem. Existe o que a gente pode fazer para ele ter o melhor sono possível, certo? E pra gente também descansar, a gente também tem que priorizar o nosso bem-estar. Então, assim, eu consigo perceber já diferenças entre eu e a Luna. Eu gosto muito de ler esses conteúdos sobre infância, porque eu consigo me reconhecer ali, reconhecer o que eu precisava naquele momento, naquele período, e refletir como foi os cuidados que eu recebi, sabe? Tanto de familiares quanto de outros cuidadores. É legal para ter essa reflexão. Por fim, eu quero trazer aqui livros de crônicas que eu li principalmente na maternidade. Fiquei 5 dias na maternidade e nos primeiros dias de vida da Luna, que eu não queria nada muito denso, né, para ler. Então eu li assim, a necessidade assim de estudar. Eu queria só leituras leves, capítulos rápidos, só para me entreter ali. E então eu li bastante livros de crônicas. O primeiro que eu li foi esse, Maternidades no Plural, tratos de diferentes formas de maternar. Eu li quando eu tava na maternidade, me deu segurança de pensar que eu sou suficiente para minha criança. Aqui fala sobre ser mãe por adoção, sobre ser madrasta, sobre a maternidade preta, sobre ser mãe ao lado de outra mãe, enfim, sobre ser mãe solo.
E isso me deu segurança porque eu pensava que a minha filha tinha tudo que ela precisava dentro da nossa estrutura familiar, da nossa estrutura de vida, enfim. É isso, eu sei que a gente sente bastante ansiedade, bastante segurança no fim da gestação, nos primeiros meses do bebê, e a gente saber que tá no caminho certo, que ouvir a nossa intuição, ouvir o nosso bebê, se conectar com ele, faz toda a diferença nesse período para se sentir tranquila e saudável. Mas enfim, não hesite em procurar ajuda médica para você, para seu filho, se sentir que tem qualquer coisa errada ou anormal. Espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para ver mais vídeos como este. Um beijinho e até a próxima!